Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, te proteja de todo mal. Nesta manhã, quem começa o dia orando, meditando na palavra de Deus, buscando a presença do Criador de Deus, terminará o dia, a noite, agradecendo ao Senhor. E é nesse momento de oração, damos continuidade aqui às orações do nosso canal. Você seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez, mais um dia glorioso na presença de Deus para a sua vida. Você crê no de repente de Deus, que algo sobrenatural do Senhor vai acontecer na sua vida? Chamamos isso de repente de Deus. Escreva aqui embaixo nos comentários se você crê no de repente de Deus para a sua vida, como o Espírito Santo de Deus ele trabalha no nosso meio, também na nossa família, com algo sobrenatural chamado o de repente de Deus para nossa família. Como o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhar, ele vai modificar, moldando o vaso, quebrando o vaso. Então eu creio que esse ato profético é ato espiritual para a sua vida. É um ato espiritual para a sua vida. Você crê? Coloque aqui nos comentários abaixo, tá bom? O de repente de Deus, escreve aí, o de repente de Deus na minha vida, na sua vida, a transformação, a mudança que você tanto almeja, a transformação que para você é algo impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu creio sim no sobrenatural do Senhor, no mover do Espírito Santo para nossas vidas, tá bom? Eu tenho uma palavra do Senhor nesta manhã para a gente orarmos como gratidão e agradecendo a Deus por cada dia, por cada momento que o Senhor nos dá diante da presença do Espírito Santo. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Nessa manhã, ovelhas queridas, preste muito bem atenção. Mateus, eu vou orar por vocês nessa manhã, o Salmo 23. Esse salmo é um salmo abençoado, um salmo de bênçãos do Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e de nada nos faltará. Então eu quero orar por você que está saindo agora para o seu trabalho, você que é professora, você que é um advogado, é juiz, desembargador, que a proteção do Senhor, o livramento de Deus esteja estendido sobre a sua vida. Você que é o homem do campo, você que trabalha na lavoura, está agora nos assistindo através da oração agora, na colheita, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita saúde para você trabalhar, sustentar, prover a necessidade da sua família. Que Deus venha te guardar, que nenhum mal te sucederá, ou até mesmo praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua família. O Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito para nos livrar, porque nós temos um guarda de Israel e ele não dorme. E o Senhor nos guarda a nossa saída, a nossa entrada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê que Deus está te guardando nesta manhã? Escute só a palavra do Senhor. Tem algo de Deus para você. Eu quero falar sobre a tentação. Como que Jesus ele foi conduzido ao deserto. E essa palavra que eu tenho para vocês é uma palavra que vai mexer muito com o seu espiritual, tá bom? Olha só o que diz em Mateus capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo das vossas almas. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. E ele, porém, Jesus respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então o inimigo das vossas almas transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo. E disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha só, a artimanha do inimigo para poder tragar Jesus. E disse, porque está escrito, Jesus disse assim, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E novamente o inimigo das vossas almas transportou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos da terra. Olha que como o inimigo ele é sagaz. E a glória deles, e disse, tudo isso te darei se te prostrar-te me adorares. E Jesus, com a sua sabedoria celestial, espiritual, disse assim, então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o inimigo deixou, e eis que chegaram os anjos do Senhor e o serviram. Veja que momento, que confronto espiritual quando nós decidimos aplicar um jejum, uma consagração no reino espiritual. A tentação de Jesus nos traz uma lição espiritual para a nossa vida. O que eu falei no começo sobre o de repente de Deus, que Deus tira nós do charco de lodo e nos coloca em meus príncipes dessa terra. Como Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos conduz a algo em nossas vidas, que seja uma missão, que seja uma obra de caridade, o inimigo ele sempre vai se levantar contra aquilo que você está tentando fazer para o reino de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele conduziu o Senhor ao deserto. Mas o deserto não é para você morrer. O deserto é para te fortalecer a sua vida. Então, eu quero orar nesse momento, diante da palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus ele te conduza nesse momento, te conduza a te capacitar a sua vida espiritual. Talvez você esteja precisando, alguém na sua família necessita das suas orações, pessoas que estão nos hospitais, nos leitos, na UTI, são homens, são mulheres de Deus que estão ali necessitando de uma oração e de uma palavra que sai da boca do seu servo. Por isso que nessa manhã eu quero orar. Você aceita uma oração? Posso orar nesse momento por sua vida? Missionário, eu quero reconciliação com o Pai Celestial. Missionário, ore por mim, pelo meu esposo. Ore por mim, pela minha família. Missionário, ore por mim pelos planos, projetos, uma viagem longa, um projeto de Deus que está prestes a se cumprir. Eu quero apresentar tudo isso diante do Pai Celestial. Amém? Eu quero orar. Feche os seus olhos e vamos orar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor estás comigo, a tua vara, o teu cajado nos consola. O Senhor nos prepara uma mesa perante a mim na presença dos nossos inimigos. O Senhor que unge a nossa cabeça com óleo, o cálice faz transbordar. Certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor por longos dias. E eu creio
que nem o vale, nem os desertos, nem as provações, nem o porvir nos separarão do amor de Cristo Jesus. O que Deus tem preparado para mim, para você, é coisa grande que o olho não viu, o ouvido não ouviu. São as coisas celestiais que o Senhor tem preparado para nós. E nessa manhã, te agradecemos, Senhor, por mais uma oração do dia. Que o Senhor abençoe as nossas manhãs de orações e as noites de gratidão, abençoando cada dia mais o nosso mês, a nossa semana. Que seja uma semana de bênção, de vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tá bom? Que Deus te guarde, que Deus te proteja nesse momento de oração. Sinta-se abraçado. Reflita nessa palavra de Deus. Medite nessa palavra do Senhor. Sobre a tentação, sobre o deserto. Porque o de repente de Deus vai vir na tua vida quando você está no deserto. Deus vai moldar, vai te surpreender com o sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor. E um bom dia, e Jesus te ama.